Bom, então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos dar sequência, então, ao nosso assunto. A gente está falando sobre a música no culto, um pouquinho sobre produção do culto. Há 2 semanas atrás, na última aula, a Dani falou um pouquinho sobre o backing vocal, né? E o papel, a função do backing vocal no Ministério de Música, não só dentro do Ministério de Música, como no próprio momento de louvor, no próprio momento de culto. E muita coisa que ela falou aqui é importante, é fundamental para o Ministério de Música como um todo. Então, alguns pontos que ela trouxe eu vou acabar repetindo hoje. Outros eu não vou repetir, mas também são importantes. Então, por exemplo, a Dani falou no último encontro sobre vestimenta, né? Que o cantor ele tem que se vestir apropriadamente. O musicista também tem que se vestir apropriadamente, né? Ele não pode chegar aqui de bermuda e chinelo. E tem muita gente que reclama, puxa vida, mas por que eu não posso tocar de boné, ou então tocar de camiseta? Somos livres, aleluia. Mas a liderança estipula uma determinada vestimenta, a gente só segue o padrão. Então, é simplesmente por querer seguir um padrão. E o padrão é para não escandalizar as pessoas, para não distrair as pessoas. Isso eu não vou repetir de novo, porque a Dani já falou, mas serve para o instrumental também. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre isso aí, sobre os instrumentos. Como a Dani falou na outra semana, a voz também é um instrumento. Então, você também precisa cuidar da sua voz da mesma forma que você precisa cuidar do seu instrumento. Mas hoje eu vou estar falando dos outros instrumentos sem ser a nossa voz, dos instrumentos que a gente consegue pegar e tocar. Certo? Então, a gente vai ver aí algumas coisinhas. Recapitulando só algumas coisas sobre o Ministério de Música que a Dani falou na outra semana, a gente sabe que o Ministério de Música na igreja, ele é um dos ministérios de socorros da igreja. A gente entende o que... Caramba, Nathan, o que é isso? Ministério de Socorro. É um dos ministérios que prestam apoio à igreja em todo o funcionamento do culto. Então, o Ministério de Música, assim como a recepção, assim como na nossa igreja a gente tem o Ministério Somar, que recepciona os visitantes, que ajuda com entrega de envelope das ofertas, o pessoal que traz a água para o pastor, todo esse trabalho de bastidores a gente chama de Ministério de Socorros, e o nosso Ministério de Música faz parte disso. Ele está dentro do Ministério de Socorros da igreja. Então, ele serve para dar apoio à liderança e ser uma ferramenta de auxílio para o melhor fluir do culto e da adoração coletiva. Então, a gente já pega daí, de cara, que o Ministério de Música em si, ele nunca, em parte nenhuma do culto, vai ser o centro das atenções, por mais que ele esteja acima do palco, em cima aqui no palco, e as pessoas estejam nos vendo, e a gente esteja numa posição de destaque. O Ministério de Música em si, por si só, ele não é o destaque. Ele nunca é o destaque do culto. Porque nós somos um ministério de auxílio, nós somos um ministério de apoio. Isso é muito importante a gente ter em mente para o decorrer aqui dessa aula. Então, o Ministério de Música ele é só uma das peças que dentro da igreja e dentro do culto trabalham em conjunto com os outros ministérios de socorros da igreja para melhor servir as pessoas. Então, nós fazemos parte desse time, dessa equipe chamada igreja, chamada serviço na igreja, e nós, nem mesmo no momento, no período de louvor, nós devemos ser o centro das atenções. Em alguns momentos, a gente pode até acabar esquecendo um pouco disso, mas aqui eu estou na frente, né? E a gente está no foco. Não deveria ser assim. Nós somos o apoio. Nós ajudamos. O pastor Rafa sempre usa esse exemplo. Nós somos os garçons. A gente só apresenta e conduz as pessoas até a mesa. E elas vão e se servem. Então, o nosso papel não é ser visto. O garçom ele não quer ser visto. O garçom ele serve o prato. O mais importante é o que a gente está mostrando para as pessoas. E isso é muito importante. Então, no nosso caso, né, como um dos ministérios de socorros da igreja, a gente atua nos momentos do culto em que a música é usada como uma ferramenta para ajudar as pessoas a perceberem a presença de Deus e responderem a Ele. Então, dentro desse contexto de música, a gente precisa saber, é uma das coisas que eu vou lembrar que a Dani falou na outra semana, que o seu instrumento é uma ferramenta. Ele não é o fim, ele não é a finalidade. Ele é só uma ferramenta que você vai usar para um propósito.
E a gente já conversou muitas vezes aqui a respeito do propósito do Ministério de Música. Eu não vou estar reprisando isso, qualquer coisa você vai lá no YouTube e assiste as outras aulas. Mas o nosso propósito é abençoar as pessoas, é mostrar quem verdadeiramente deve ser mostrado. Então, a gente não deve ser o foco das atrações, a gente usa os nossos instrumentos. Eu sempre faço essa oração com o pessoal da Wake quando a gente faz o louvor, que nós possamos ser usados por Deus como ferramentas nas mãos dele. Porque ele nos usa para que ele possa ser visto e que o amor dele possa alcançar as outras pessoas que vão estar no banco, que vão estar sendo servidas por nós. Amém? Então, o nosso instrumento é uma ferramenta, como a Dani já tinha falado isso. Então, da mesma forma, dentro da banda, dentro do Ministério de Música em si, da equipe de música e da equipe de louvor do dia, a gente funciona cada um como uma das ferramentas, vou dizer assim, que nem um mecânico que precisa fazer um conserto de alguma coisa, alguém que usa e abre a sua caixinha de ferramentas, e se esse mecânico usasse só martelo, eu acho que ele não ia conseguir crescer muito na vida. Ele não usa só o martelo para construir alguma coisa ou para consertar alguma coisa. O martelo é só uma das ferramentas que são necessárias para a construção de algo maior. Então, ele precisa de martelo, ele precisa da chave de fenda, ele precisa da chave de rosca, ele precisa de alicate, ele precisa de mais uma porção de coisas que eu não faço a menor ideia de para que servem, mas ele precisa. E são várias ferramentas que esse mecânico precisa usar para poder fazer a coisa acontecer. Na banda, na equipe de música, é a mesma coisa. A bateria tem a sua função, da mesma forma que o martelo tem a sua função. O baixo tem a sua função, da mesma forma que o alicate tem a sua função, a guitarra, o violão, o teclado, os cantores. E cada um é uma ferramenta que trabalha em conjunto para esse algo maior poder ser feito, e ser feito com excelência. Então, cada instrumento, cada peça, cada ferramenta da equipe de música tem a sua função e o seu propósito específicos. E cada uma dessas ferramentas, com essas suas funções específicas, precisam trabalhar em conjunto, precisam cooperar uns com os outros para a criação dessa grande coisa que a gente está querendo criar, que é a música. Então, a música não funciona só com um instrumento, a não ser que você esteja ouvindo um concerto só de piano ou só de um violino. Mas a música que a gente faz dentro do culto, ela funciona com cada pecinha, com cada um desses elementos, trabalhando em conjunto para a criação da música, para a criação desse algo maior. Você nunca vai ver numa orquestra, você nunca vai ver o violino querendo sobressair em relação aos metais, ou em relação à percussão, ou em relação aos instrumentos de sopro. Cada um dessas peças, eles se juntam, eles se conectam harmonicamente para poder fazer a sinfonia acontecer. E no nosso ouvido está tudo lindo, está tudo mágico, nossa, está tudo muito bonito. E a gente, muitas das vezes, não reconhece, mas eu estou vendo que aquele cara está tocando alguma coisa, mas eu não consigo distinguir o que ele está fazendo dos outros, é uma coisa só. A nossa missão não é que o nosso instrumento seja visto acima dos outros. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente tira o foco de... Não, eu não sou o foco, eu não sou o principal. Eu estou aqui como uma ferramenta. Eu estou aqui para colaborar com os meus colegas de equipe para que a música seja criada, algo agradável seja criado para as pessoas que estão assistindo e para que essas pessoas possam se conectar com Deus através da atmosfera que a gente vai criar. Então, a guitarra, num ambiente de louvor eficaz e eficiente, a guitarra nunca vai querer sobressair acima do teclado, o teclado nunca vai querer sobressair acima do violão, e a bateria não vai querer aparecer acima dos outros. Isso não deveria acontecer. E para o Ministério de Música, para a nossa equipe de música funcionar bem, isso não pode acontecer. Então, cada instrumento tem a sua função específica, tem o seu propósito dentro da música. Não estou nem falando aqui de propósito ministerial, estou falando de função harmônica, função rítmica, função musical mesmo. E que muitas das vezes, quando a gente está tão afobado de querer fazer as coisas, querer acontecer e entrar nessa onda de querer fazer o meu instrumento aparecer, porque o meu instrumento tem que aparecer, eu estou aqui fazendo alguma coisa, as pessoas têm que ver que eu estou aqui fazendo alguma coisa,
é geralmente aí que dá errado. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí que está uma coisa legal. Quando você não trabalha para fazer o seu instrumento sobressair, a gente trabalha para fazer o outro sobressair. E aí a equipe dá certo. Quando o seu trabalho é tocar de forma simples e precisa para poder ajudar o seu colega de equipe a sobressair no momento que ele tem que sobressair, aí as coisas funcionam. É cada um trabalhando por todos. Então, o teclado ele tem que ser um instrumento facilitador para que o violão apareça e brilhe. Da mesma forma que a bateria tem que ser um instrumento facilitador para que o baixo apareça e brilhe. E vice-versa. Cada um de nós, a gente trabalha para que o outro apareça e brilhe. É impressionante que, cada vez mais, a gente tem visto isso. Não tem um instrumento que se sobressai. Os solos de guitarra estão ficando cada vez menos essenciais na música. Cada vez menos fundamentais. Tipo, a música, para dar certo, não precisa ter mais aquele solo de guitarra rasgando tudo e fazendo a galera ir à loucura. Mas o violão tem o seu momento na música. E daqui a pouco ele desaparece, e os timbres do teclado aparecem. E daqui a pouco ele desaparece, e você escuta uma frase de guitarra bem feita. E você consegue escutar plenamente o que a bateria e o que o baixo estão fazendo. Essa é a equipe que funciona e que dá certo. E que na igreja... esse também é o detalhe, isso acaba gerando justamente o que a gente não quer gerar nas pessoas, que é a tal da distração. Tudo que a gente não quer fazer é distrair as pessoas. Como eu dei esse exemplo, né, e a gente dá esse exemplo direto, é um exemplo muito bom. A gente, como garçons aqui em cima, o garçom ele nunca quer chamar atenção para ele. Tudo que ele quer é não aparecer. Não, eu quero que o meu cliente saia satisfeito com a comida. Eu quero que o meu cliente saia satisfeito com o atendimento, que ele seja bem recebido. E isso entra em conta a gente tocar bem, com excelência, mas o principal é ele sair satisfeito com o que eu entreguei para ele. E o garçom não quer chamar atenção para ele. A gente não tem que chamar atenção para a gente. A pior coisa que tem, e isso acontece tanto quando a gente erra a nota, como quando a gente quer aparecer demais e faz nota demais. A pior coisa que tem é quando a gente faz alguma coisa que, pô, agora eu brilhei. E aí todo mundo da igreja olha para você. Aí você pode ter certeza, você fracassou no seu papel como ministro de música. Porque o seu papel não é que você seja visto pelas pessoas da igreja. O seu papel é que Deus seja visto através da sua música. Sabe? Então, mas eu vou fazer aquele... eu botei aqui vários exemplos. O guitarrista que quer frasear o tempo todo. Não, eu vou encher, rasgar, botar aquele timbre sinistro e vou fazer frase o tempo inteiro. A pessoa não vai conseguir entender o que o vocalista está falando. E o principal da música é a letra. Sinto informar os instrumentistas, mas o principal da música é a letra. É a mensagem que está sendo passada. O público não vai conseguir entender o que está sendo cantado porque o guitarrista está fazendo frase a cada 5 segundos. Isso vai distrair as pessoas. Aí, saindo um pouquinho do guitarrista, o baixista dando 5 slaps a cada compasso, o cara vai tirar a atenção da banda. Da banda e do público. E quando a gente entrar aqui no papel de cada instrumento, a gente vai ver que não dá para ser assim. O tecladista é cheio de dedo, tocando arpejo o tempo inteiro. A cada acorde que ele faz, ele precisa atingir até o mais agudo do teclado e voltar para o mais grave e fazer com que todo mundo perceba o quão habilidoso ele é na escala. Não dá certo assim, gente. Tecladista cheio de dedo, violão galopando na levada, querendo fazer aquelas levadas meio... E a música tem a sua levada e ele quer dar aquela quebrada na levada justamente para o pessoal... Pô, ele deu uma quebrada, me quebrou inteiro, né? Desse jeito. Bateria enchendo a música de virada desnecessária. Tudo isso coopera para a distração das pessoas do que realmente importa. E outra coisa, pode atrapalhar quem está cantando também. Então, não vou citar nomes, mas volta e meia o pastor Rafa vira para mim, olha só, conversa com fulano, porque ele fez isso aqui, e alguns exemplos que eu dei aqui encaixam nisso, ele fez isso aqui durante tal trecho da música e me atrapalhou, eu não consegui prestar atenção no que eu devia ministrar, porque o cara estava ali enchendo de dedo a música na hora que não devia encher. E isso atrapalha mesmo. E além de servir como distração para as pessoas que estão aqui, é justamente isso que a gente não quer fazer. Como eu falei, o nosso objetivo é tocar algo agradável, algo preciso, para que as pessoas
tenham uma experiência musical agradável, não se distraiam nem com os erros técnicos, porque quando a gente erra a nota, também dá para reparar, principalmente músico. Músico repara tudo. Músico repara quando você deu uma quarta que não era para ser dada. Mas isso aí só o músico repara. Você pode ficar tranquilo. Porque o cara vai pensar, o leigo vai pensar que, nossa, ele deu uma nota diferente, aí ficou bonito. Aí o músico vai falar, ele errou, mas fez cara de pleno, então está tudo certo. Mas atrapalha, distrai tanto quando a gente erra a nota, como quando a gente faz coisa demais, que não era para fazer. Então, reiterando isso, nosso papel como Ministério de Música não é sermos vistos, mas fazer Deus ser visto e ser notado pelas pessoas. Essa é a nossa função. O nosso papel é reduzir as distrações, como eu falei. Então, a nossa maior ajuda durante o culto é atrapalhando pouco. O nosso tocar deve ser simples, porque quanto mais simples, menos você distrai e menos você atrapalha, e mais dentro do arranjo você está. Leve, porque dentro da igreja existem determinados ritmos musicais, existem determinadas propostas musicais que têm a sujeira como uma característica. E não é necessariamente algo ruim ter algo pesado, ter uma guitarra pesada demais ou uma bateria cheia de virada, nem sempre isso é ruim, mas depende da proposta. Quando a proposta é o enfoque ser na música, tudo bem. Essa proposta funciona. Mas a música na igreja precisa ser leve, precisa ser simples, para as pessoas não se distraírem, e precisa ser agradável, de forma a levar as pessoas a uma atmosfera de adoração intensa e focada, com o mínimo de distrações possíveis. Essa frase já apareceu 569 vezes só nessa série, mas ela é verdade e ela deve ser repetida. Menos é mais. Então, você não precisa fazer mais coisa para que a sua música seja mais apreciada ou o seu louvor dê mais certo. Menos é mais. Quanto mais simples, quanto mais objetivo, quanto mais dentro do planejado você fizer, mais as coisas vão fluir com mais facilidade. Ok? Essa foi a primeira parte, amém. Outra coisa muito importante e que é interessante, que nem todas as igrejas fazem. A gente começou a criar essa cultura aqui na igreja, que é a cultura do estilo musical. A igreja ela precisa ter um estilo musical definido, e os músicos, os instrumentistas, precisam conhecer esse estilo musical. E esse estilo musical geralmente é proposto pela liderança. A liderança ela tem uma preferência musical, ela escuta determinadas coisas, e ele gosta de determinadas coisas que ele escuta. E ele vai virar para o líder de música e vai falar, olha, eu gosto de tal banda, tal banda, tal banda. Pô, queria que o louvor fosse parecido com isso. E o nosso papel como Ministério de Música, como instrumentistas, é estar ouvindo coisas relacionadas a esse estilo musical e se familiarizar com esse estilo musical estipulado pela liderança. Então, eu botei aqui vários exemplos. Não adianta um instrumentista adorar tocar soul, a tocar black music, o pianista adorar um jazz. Nossa, maravilhoso, eu amo ouvir jazz. Eu não sei tocar não, mas eu amo ouvir jazz. Ou então o cara adorar tocar rock se o pastor ele gosta de country. O pastor gosta de country, ele quer que toque country. Você vai ter que ouvir country, se familiarizar com o estilo do country e reconhecer o que o seu instrumento faz nesse estilo. Então, dando um exemplo de bandas também, não adianta o músico adorar ouvir tocar Planet Shakers ou então Hillsong se o seu pastor gosta mesmo de Aline Barros. Ou vice-versa. Você vai ter que tocar Aline Barros, porque o pastor está querendo ouvir o que ele gosta, o que ele acha que funciona. Então, a liderança estipula um estilo musical e o nosso papel é estar nos preparando de acordo com esse estilo. Então, o que mais tem é gente... mas por que a gente não faz desse jeito? Porque não está dentro do estilo. Por que a gente não bota essa música estilo Eli Soares? Porque o estilo que a liderança propôs para a gente é pop. Eli Soares não é pop. É um black music, é um soul, é uma coisa mais swingada, mais melanina, entendeu? Não é o estilo que a igreja propôs para a gente.
E se a gente começar a fazer, pode muito bem vir o pastor e falar, é muito legal, né? Mas não foi isso que eu te pedi. Sabe o que eu gosto disso aqui, ó. Ele vai voltar para te mostrar o pop lá que ele gosta de ouvir. Que ele gosta de ouvir a Hillsong, que ele gosta de ouvir o United Pursuit, que ele gosta de ouvir Battle. E você vai ter que voltar a fazer aquilo que ele está te pedindo. Então, já aconteceu várias vezes. Por que a gente não faz isso? Eu tenho que explicar encarecidamente. Olha, querido, o estilo que a liderança propôs é pop. Muitas das vezes o pastor e a liderança não vão saber definir esse estilo. E esse estilo vai ser um pouquinho variado, ele vai te pedir um pouquinho de cada. E então é legal você pegar também referências desse estilo. Como eu falei aqui de várias bandas, o pastor ele pode não saber o estilo, mas ele sabe a banda que ele gosta de ouvir. Então, as nossas referências, dando um exemplo aqui na igreja, é Hillsong, Elevation Worship, Battle Music, Carrie Job. Todas essas referências a gente pegou para poder fazer coisas parecidas com esse estilo no nosso CD, dentro da nossa proposta de música mesmo, de estilo musical. E a gente incentiva os nossos instrumentistas a ouvirem esse tipo de coisa. Aí vai cair naquele instrumentista que adora música eletrônica. Pô, show, cara. A gente, nas músicas rápidas, tem pego elementos de música eletrônica, maneiro. Mas, para as músicas lentas, você vai precisar ouvir essas referências. Então, um exemplo que você pode querer aplicar na sua igreja, mas a gente aqui agora tá botando, criamos até uma playlist no Spotify com as músicas que a gente ensaia, com as músicas que a gente toca na igreja, que é justamente para o instrumentista não ter a tal da desculpa, poxa, mas... Não, tá lá, ouve o que a gente toca, e toca parecido. Então, você que é, cara, um instrumentista, precisa tocar dentro do estilo musical que a sua liderança gosta, que a sua liderança quer. Ok? Então, agora, vamos entrar dentro e dissecar um pouquinho a função de cada instrumento. Eu vou só falar aqui dos principais. Eu sei que tem igrejas que contam com metais, com saxofone, com sopro, flauta doce, flauta transversa, conta com triângulo, com percussão, com escambau. E eu sei que muitas igrejas contam com mais coisas, mas eu vou tratar aqui dos instrumentos que, em geral, a gente tem nas igrejas, é o que a gente mais usa. Então, começando pela bateria, vamos conversar um pouquinho coisas importantes a respeito desse instrumento. Bom, na equipe musical, a bateria ela é o principal instrumento responsável, ela é responsável pelo ritmo da música. Então, a música ela é basicamente dividida em três categorias, não é bem categorias, mas em três áreas bem definidas que a música tem. A música tem ritmo, a música tem melodia e a música tem harmonia. A bateria é responsável pelo ritmo, é a principal responsável pelo ritmo. A pausa para a água, no meu caso, é muito importante, não sei se vocês repararam. A minha boca ficou um pouquinho seca. Mas, então, a bateria é responsável por essa parte rítmica. A bateria não tem partes harmônicas nem melódicas. Natan, estou perdido. O que é melódico, o que é harmônico? Não faço a menor ideia do que você está falando. Melodia são notas em sequência. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Me segue, câmera! Então, melodia, dando um exemplo bem simples aqui, depois eu volto para lá. Melodia são notas em sequências. Então, é o dó, ré, mi, fá. Isso aqui é uma melodia, eu estou dando notas em sequência. A harmonia, eu vou já dar notas ao mesmo tempo. São notas simultâneas. Então, estou dando 3 notas ao mesmo tempo. Dó, Mi e Sol. Ok? Então, quando eu dou 3 notas ao mesmo tempo, ou mais, posso dar 4 notas ao mesmo tempo, posso dar 5 notas ao mesmo tempo. E por falta de dedos, eu não posso dar mais. Mas a harmonia é notas sendo dadas ao mesmo tempo. Ok? E a melodia é uma atrás da outra. E o ritmo? O ritmo é o que a bateria faz, ok? O ritmo é o que diferencia um axé de um samba, de um rock, de tudo isso. É o ritmo, é a levada da música, ok? Então, a bateria é o principal... Ritmo é alguma coisa mais natural para a gente entender, porque a gente está
vai menino, dança no ritmo. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que é ritmo. Então, a bateria é o principal responsável por esse lado da música, que é o ritmo, manter o tempo da música, e ela, através da dinâmica que ela dá, ela também reforça as divisões das diferentes partes da música, né? Então, ela vai fazer geralmente uma coisa no verso, outra coisa no refrão, outra coisa no pré-coro, outra coisa na ponte. Então, ela também ajuda a reforçar essas divisões de partes e fazer essa transição, geralmente, através de uma virada. Okay? Então, nessa questão de manter o tempo, a bateria tem essa função similar a um relógio. Ela sempre está marcando o tempo exato da música. E a cadência que essa música tem que tomar. Então, um grande problema que muitos bateristas, muitas igrejas enfrentam com seus bateristas, é que a música tem uma cadência, ela tem um ritmo, ela tem um tempo a ser seguido, e o baterista vai lá e no momento que a música está mais lenta, o baterista vai lá e ralenta a música. Então, ele vai, aclame ao Senhor toda a terra. E a igreja já dormiu e o cara não reparou, porque ele ralentou demais a música. E outra coisa, quando aí vai para a parte que sobe o tom, né? O som, aí o cara começa a acelerar freneticamente. De teu nome alegre te louvo. E o cantor já está sem fôlego porque a música ficou muito rápida. Então, toda música tem o seu tempo pré-determinado e estipulado por nascença. A música, quando ela foi concebida pelo seu compositor, ela foi gerada, pensada com aquele tempo. Então, caro baterista, sinto informar que quando você toca a música, seja mais rápida, seja muito mais lenta, ou fica oscilando no tempo da música, você está não só atrapalhando o resto da banda, como também você está descaracterizando aquela música. Aquela música foi feita para ser tocada naquele tempo, naquele ritmo. E é a função do baterista manter isso. Manter a banda no mesmo compasso, manter a banda na mesma pegada, na mesma cadência. Ok? No mesmo passo. Então, na nossa realidade, na realidade da igreja, a bateria deve ser firme e constante, sendo a base sólida na qual a banda se apoia para tocar no tempo da música. Então, eu fazendo essa ilustração, comparando cada instrumento com uma parte do corpo, a bateria seria mais ou menos os nossos pés, assim. Os nossos pés marcam o ritmo que a gente anda, não é isso? A gente anda num determinado ritmo. Por quê? É o nosso pé que está marcando isso. Então, a bateria ela vai determinar o ritmo, a frequência com que a banda está se mexendo. A banda inteira depende da bateria para ficar no tempo correto. Então, a bateria é essa base que tem que ser sólida, tem que ser firme, tem que ser precisa, tanto nas levadas quanto nas marcações, sempre buscando o objetivo de manter o ritmo e o tempo da música. Ok? Então, essa ilustração acho que deu para entender bem, né? Que a bateria é o pé, e o pé anda no tempo, no ritmo. É isso. Então, a bateria tem determinadas peças que, dentro das suas características, executam cada uma a função que devem exercer. Então, a gente tem bumbo, que tem esse timbre mais grave e que serve justamente para dar esse peso, essa coisa mais grave. Esse peso na música rítmico pode ser tanto dado pelo bumbo, como pelos tons, pelo surdo mais grave. E esses são os tons, e esse é o surdo. Então, esses são os responsáveis por notas mais graves. A marcação de caixa, você não pode ficar oscilando muito também nessa caixa. O bumbo e a caixa, eles servem para justamente dar esse compasso da música e fazer as pessoas entenderem como é que a música está indo. Então, ficar oscilando muito nisso também não dá certo. E os pratos são as regiões mais agudas, é você explorar timbres com mais brilho, com mais agudo. Ok? Essas são mais ou menos as funções de cada um desses instrumentos. E a função do baterista é trabalhar cada uma dessas pecinhas em conjunto para poder
gerar essa harmonia, até mesmo na própria bateria. Essa harmonia, tanto com a parte grave, quanto em usar os pratos nos momentos certos para dar o brilho que a música precisa. Ok? Então, desde execuções fortes no bumbo e nos tons com frequências graves, passando por efeitos suaves nos pratos, explorando agudos mais brilhantes, até a criação de levadas constantes e discretas, servindo como fundo para algum arranjo, a bateria é um instrumento poderoso e deve ser a base de segurança da equipe de música. Então, a bateria é a segurança para o resto da equipe. Okay? O baterista precisa estar focado e bem seguro nisso. E um grande artifício, caro baterista, para te ajudar nisso aí, e que precisa ser usado, e maioria das bandas, a esmagadora maioria das bandas usa, porque é algo fundamental para você manter... Gente, o baterista é um ser humano, e ele, por ele mesmo, ninguém consegue manter o ritmo certinho o tempo todo. Ele vai oscilar, é inevitável. Então, a gente tem uma ferramenta para ajudar a gente a ficar no tempo, que, graças a Deus, a gente começou a estipular aqui na igreja de um tempo para cá, que é o famigerado, o temido clique. Temido, muito temido. Eu lembro que quando a gente iniciou o clique aqui na igreja, a equipe de música em peso quase queria me apedrejar, me crucificar. Meu Deus, mas esse troço é muito chato. Por que esse troço é muito chato? Eu vou te mostrar que esse troço é muito chato. Para você que não está acostumado. O clique é esse negocinho aqui, ó. Agora, imagine você tocando a sua música, ok? Imaginou? E a música inteira você está tocando com esse troço no ouvido. E você que está aí assistindo de baixo, não sabe que isso fica no nosso ouvido. Às vezes fica muito alto e você até sabe, você consegue escutar do fone. Mas isso fica no ouvido da banda. E isso é o que dá a marcação do tempo para a banda poder ficar no tempo, ok? Então, como é que ele funciona? Vou botar o fone, senão eu vou sair do tempo e minha demonstração vai ser totalmente inválida. Aqui na igreja a gente tem esse ferramentário aqui de retorno, então o clique fica só aqui no nosso ouvido. E aí o baterista, com esse clique, vai ficar no tempo da música. Então ele vai. Sem o clique, pode apostar que eu não manteria esse tempo cravadinho o tempo todo. Por quê? Porque o cara é um ser humano. Ele não consegue manter o mesmo ritmo o tempo todo. Okay? E aí a banda inteira está ouvindo isso. Precisa a banda inteira ouvir isso? Não necessariamente, mas é bom. E eu sempre aconselho os músicos a ouvirem. Aliás, eu não só aconselho, como eu obrigo mesmo. Mas isso sou eu. Se você não quiser deixar isso obrigatório, tem igreja que toca só o baterista ouvindo o clique, mas aí é importante o resto. Eu larguei meu celular aonde? Não, meu celular está lá. E o resto está ouvindo bem a bateria. Então, o clique serve como um grande marcador de tempo, de forma a conceder ao baterista e à banda uma base para que todos toquem em sintonia. Isso é legal porque não precisa o baterista ficar marcando também o tempo todo, quando ele não estiver tocando, porque os outros instrumentos vão estar ouvindo o clique e vão estar perfeitamente alinhados ali e dentro da coisa. Um grande problema que a gente tinha, quando a gente tocava sem clique, era que mudava o baterista, mudava o ritmo da música. Então, eu lembro até hoje, tinha uma música em especial que isso acontecia, mas de uma forma grotesca, que era Em Nome de Jesus. Então, começava... Ela tem, inclusive, esse tempo que eu botei é o tempo dessa música, né? E cada baterista tocava num tempo diferente. Tinha baterista que chegava e tocava... O cara puxava muito rápido. E descaracterizava a música. Para isso que serve o clique, para a gente caracterizar a música e para a banda tocar em sintonia, em sincronismo. Isso é muito importante. Tá bom? Muito importante mesmo. E isso
quando a banda não está ouvindo o clique, acaba que cada um toca num tempo mesmo e fica com uma excelência um pouquinho menor do que poderia ter. Ok? Então, só isso só. Eu botei aqui nas minhas anotações que o clique deve ser ouvido por toda a banda, mas é principalmente pelo baterista, tá? O baterista é o principal que tem que ouvir isso, já que ele é o grande responsável por manter o tempo da música de acordo com o tempo correto. Passando para o próximo, que a gente vai ver, que é o baixo. Então, assim como a bateria funciona como se fosse os pés da banda, marcando lá o compasso, o ritmo que a gente está andando, que o resto da banda está andando, o baixo é como se fosse as pernas, que está diretamente ligado na bateria, mas ele não é só a perna. O baixo, ele tem um lugar especial no meu coração. Sou apaixonado por baixo, apesar de não tocar. Mas o baixo, ele não é só a perna da banda. Ele também é uma coluna. Por que ele é uma... Vou explicar isso aqui. A perna, então, o lado da perna é o lado rítmico do baixo. Por quê? Porque o baixo, junto com a bateria, também tem uma função rítmica. Ele também tem uma função de manter o ritmo da música. Ajudar a bateria a manter o ritmo da música, colaborando junto com ela para o estabelecimento do tempo e da cadência. O baixo, ele fornece para a música esse pulso. O baixo, ele geralmente funciona assim, dando esse pulso que é firme e é constante. E ele dá uma base rítmica junto com a bateria. Mas ele também serve como coluna, por quê? Porque, além desse papel rítmico, o baixo também é responsável pelas notas fundamentais da harmonia da música. Então, a harmonia, lembra que a gente conversou, dá as notas todas juntas, né, ao mesmo tempo, mas cada acorde tem uma nota fundamental. E o baixo é o responsável por dar essa nota fundamental. E nem sempre ele é valorizado, diga-se de passagem, nem todas as pessoas conseguem escutar e falar, olha o baixo, que belo baixo. As pessoas, em geral, não conseguem, tem sempre gente que consegue, que tem uma percepção um pouquinho melhor, mas o baixo é um instrumento fundamental e que não fica tão na cara quanto alguns outros, né? Mas, então, na parte rítmica, o baixista deve sempre tocar em sintonia com o baterista, prestando muita atenção nas características rítmicas da música, para cumprir bem o seu papel como auxiliar do ritmo junto com a bateria. Então, o baterista e o baixista eles têm que estar sempre sintonizados. É quase um casamento. Eles têm que estar ali, olhar um para o outro e falar, vamos junto nessa. E tem que dar certo isso aí. É um casamento que tem que dar certo. E, na parte da harmonia, o baixo fornece, com essa nota fundamental, ele fornece firmeza e sustentação harmônica. Lembra que a gente falou que a bateria é o chão rítmico da banda? O chão harmônico da banda é o baixo. É um instrumento que, se der a nota errada, cara, ferrou. Todo mundo percebe quando o baixo erra. O problema é esse. Nem todo mundo percebe quando o baixo acerta, mas todo mundo percebe quando o bendito do baixo erra. É um lado ruim de ser baixista. Mas ele dá essa firmeza e essa sustentação fundamental para a música. É fundamento mesmo. É o chão harmônico da banda, conduzindo tanto a harmonia como o ritmo da banda. E ele serve até como uma ponte entre essas duas áreas, né? Aliando o ritmo com a harmonia. E aí eu vou dar um toque de atenção aqui, porque algumas vezes isso acaba acontecendo e não é por maldade do coração do baixista, é só por um desejo dele ser reconhecido pelo valor que ele tem. Mas, às vezes, quando o baixista deixa de fornecer para essa música a nota fundamental, o que não é um pecado, o baixista tem total liberdade, não total, ele tem liberdade de fazer uma frase, de fazer um arpejo. Isso pode ser visto em várias músicas por aí afora, que o baixista ele faz frases, ele faz outras coisas. Mas quando ele deixa de fornecer essa nota fundamental no momento em que ela tem que ser dada, para poder fazer o arpejo, fazer a frase, ou fazer o tal do slap, fazer algum artifício que incremente a música, o problema não é a frase ou o slap. O problema não é isso. Não tem problema nenhum em você, baixista, fazer a sua frase, o seu arpejo ou o seu slap. O problema é quando
a nota fundamental tem que ser dada, você tem que dar a nota. Existem certos momentos da música que a nota fundamental precisa ser dada. E se o baixo, por estar floreando muito, acabar ou errando a nota fundamental na volta, ou então, chegou a hora de eu dar a nota fundamental e ainda estou no meio do floreio. Isso atrapalha, e atrapalha muito. Porque justamente o baixo é esse chão harmônico. Então, quando a banda precisar de chão, o baixo tem que estar ali para dar esse chão. E quando não está, aí dá ruim. Deu para entender isso aí, gente? Existe um momento que o baixo precisa aparecer com a nota fundamental. E aí não tem problema nenhum em fazer frases e arpejos, quando for o caso, e sempre voltando para aquele básico que eu falei do início. A música tem que ser simples. Então, são frases esporádicas, são frases eventuais, nada que chame a atenção para você. Quando for o caso, não tem problema você frasear, mas nunca comprometendo a sua função principal, que é dar essa base harmônica para a música.